Boa noite. Olá, boa noite. Tudo Tudo bem bem? a todos? Estão me vendo bem? Opa, muito bem, ouvindo também muito bem. Então tá boa, Temos, que bom. tá excelente. Nós temos aqui pessoas dos mais diversos lugares. Ana, eu já vou lhe apresentar e daí eu gostaria que você ficasse bastante à vontade também para se apresentar. Muito E obrigada. ora, e temos colegas de Portugal, da Espanha, de, da Colômbia, Olha, que enfim, honra. você viu? E do Crato, no Ceará, Olha, ex-alunos meus, sabe? Alguns colegas de São Paulo que foram ex-alunos meus. Então é uma honra muito grande ter esses colegas que estão aqui abrilhantando também a tua audiência. Olha aí, o Felipe obrigada. Videira, de Oi, boa noite a todos. Portugal. Olha aí que beleza. Seja bem-vindo. Olha aí, Santarém, no Pará, Que Resende, no legal, Rio de Janeiro. que Que bacana. coisa boa. É tão bom a gente ver que as informações estão sendo disseminadas, né? Então, Dr. Cláudio Medeiros, Minade, Quitéria, Maceió, Alagoas. Enquanto o pessoal está entrando, é que eu não gostaria que ninguém perdesse nada do que você vai falar. Temos uma paciente chamada Lígia, que ela é de Itabira, Pernambuco, quer dizer, e temos também de Imperatriz, no Maranhão. Onde que é importante tudo isso, né, Ana? É que a gente, evidentemente, quando a gente democratiza a informação, porque eu acho que a ciência não tem dono, como nós vemos colegas de Itabuna, de Criciúma, como o Sidney, como a Cláudia. Então a gente vê que as informações estão sendo disseminadas. Então, desde do Ceará, com a doutora Aurilânia, Taguatinga, em Pernambuco. Então, Carol, evidente, você viu que beleza, de Recife. Então, uma coisa muito interessante que está nos ocorrendo por conta de tudo isso é que pessoas que às vezes não têm acesso por várias razões. Às vezes, eu até diria uma questão financeira para poder fazer algum curso mais aprofundado, sabe? E às vezes não está longe de um grande centro, porque o nosso país é um verdadeiro continente e essa extensão continental nossa às vezes dificulta alguém que está lá no interior de Manaus para vir para São Paulo, ou para vir para Campo Grande, ou para ir para Porto Alegre para fazer um curso. Imagine quantas horas teria que ter de avião. Então, quando você começa a disseminar a informação e fazer com que ela chegue em todos os recantos, iguais às informações que você vai passar hoje, eu acho que isso que é bonito na odontologia, isso que é bonito na internet e nas redes sociais. Você assim como tem as pessoas que vão fazer as fake news, tem as pessoas que querem disseminar a ciência para distribuir a saúde, a qualidade de vida, que é o que eu, você e todos os colegas que estão aqui hoje estão querendo. Porque as pessoas que nos acompanham aqui, obviamente, não estão buscando, não estão nesse nosso canal por conta de estética ou de cirurgia bucomaxilo ou tipo de... Enfim, não. Estão interessados em oclusão, estão interessados em qualidade de vida, estão interessados em questão postural para melhorar todo um equilíbrio para um determinado paciente. E isso é que é bonito. Sabe? A gente vê que essas pessoas que estão nesse canal estão aqui porque viram que você estaria hoje aqui, estão todos aqui, olha aí, de São Paulo, Lindomar está a 5, 6 horas de São Paulo, então quer dizer, imagine. Então, e essas pessoas que vêm até aqui, largam os seus compromissos e evidentemente reservam esse horário para nos ver, nos ouvir, é que nos enche de alegria.
Eu tenho certeza que você da mesma forma. Então, agora eu quero aproveitar para convidar a Ana Paula Falck, uma pessoa queridíssima ao extremo. Obrigada. Eu diria assim, não, verdade, eu vou dizer uma coisa para você. Não. E além de nós já nos conhecermos há algum tempo, a gente observa simplesmente o profissionalismo de uma fisioterapeuta. E hoje eu entendo muito bem, aliás, há muitos anos que eu entendo muito bem, que na busca pela qualidade de vida para os nossos pacientes, a gente entendeu, eu particularmente entendi muito bem a necessidade de nós termos a fisioterapia, a fonoaudiologia, a psicologia, tudo para trazer qualidade de vida aos nossos pacientes. E quando eu tive a oportunidade de conhecer a Ana, a gente viu que essa situação dessa interdisciplinariedade se mostrou bastante intensa, bastante importante. E quando mais tempo eu a conhecia, mais eu me agradecia a Deus de ter um dia conhecido você. Ana Falck, a palavra está toda com você. Eu gostaria que você se apresentasse e depois nós vamos bater um papo e discutir de uma forma bem tranquila tudo que nós temos para falar. Quem tem a agradecer, primeiramente, sou eu em ter te conhecido e estar aqui hoje, e agradecer a todos que estão aqui dedicando seu tempo a nos ouvir, como tu falasse já. As tuas lives têm sido verdadeiras aulas show para todo mundo, é o que todo mundo comenta. Tenho certeza que todo mundo se sente muito agradecido pelo conhecimento que tu estás dividindo. Às vezes eu tenho a sensação que tu parece que tem uma enciclopédia que a gente tinha antigamente, um Google dentro da tua cabeça sobre este assunto, a função da TM, né? E não só fazendo as lives, mas te preocupando em deixar tudo isso gravado para que pessoas que eventualmente não possam estar naquele momento com plena atenção, né? Mulheres que temos os filhos, às vezes na volta, tem que dar banho no filho, botar para dormir. Teremos a oportunidade, e às vezes, de rever a aula 2, 3 vezes, né? Porque você ficou uma pequena dúvida, vai lá, assiste de novo. Então, eu tenho certeza que tem muita gente aqui, o pessoal pode confirmar ainda por escrito, que tem uma gratidão imensa pelo teu trabalho de dividir Obrigado. conhecimento. Eu queria começar falando isso. Puxa, mas que coisa boa. Então, bem, eu Muito queria bem. dizer que hoje eu estou aqui como paciente, então eu vou me comportar mais ou menos como uma paciente, né? Vai ter que se segurar. Eu vou misturar dando o meu conhecimento como fisioterapeuta junto, que essa é a nossa proposta, mas eu vou fazer um relato da minha história como paciente. E o Dr. Vitor vai trazendo a parte científica junto da minha história como paciente, né? Porque eu acredito que a gente tem aqui hoje um público bem variado, né, Dr. Vitor? De dentistas, a fisioterapeutas, pacientes. Eu vi paciente minha entrando, que eu convidei, amigos. Temos um mix, né, de pessoas nos assistindo. Com certeza. Então a gente pode ir contando a história e você dando embasamento científico e dando a sua aula show, como sempre, né? Não, é que vocês não assistiram ainda a live dela, então quem não adicionou ela ainda, então adicione ela, a Cosette, que faz parte, a Cosette é a nossa aluna no nosso curso, e está sempre muito atuante nos nossos grupos de estudos, então, e é um grupo de estudo assim, observem, São Paulo, Campo Grande, Fortaleza, né? A Ana, Fortaleza, inclusive eu fiz a integração da Ana com uma colega que foi uma aluna minha há 25 anos atrás, foi coordenadora de curso,
Então, enfim, nós temos essa, e eu tive agora essa satisfação, Troblusli, Ahla Sahla, de simplesmente ter conhecido a Ana, tem 1 ano e meio, eu acredito, se não me engano, depois você me corrige, Ana, quando a Ana começou a me seguir através das minhas redes sociais. E aí ela me mandou uma mensagem. Ela estava na Suíça e morando lá, e daí ela fez contato comigo. Dr. Vitor, ela começou a contar a história dela, começou a contar, e aí eu começando a explicar tudo que ela deveria fazer e tal, dada a dificuldade de você poder pedir determinado tipo de procedimento clínico para o colega que está atendendo ela lá na Suíça. Daí ela falou, olha, eu vou para a Alemanha porque lá tem um colega que faz assim. Ela vai contar toda essa história. E daí eu disse para ela, então, Ana, ela falou assim, esse final de ano eu estou indo para Porto Alegre, e daí eu falei, você está indo para Porto Alegre? Olha que coincidência, eu também vou passar o final de ano em Porto Alegre. Vou para Gramado, assistir o Natal Luz, que é lindíssimo demais. Quem não conheceu um dia vai ter que conhecer, né? Esperamos que tudo isso passe para a gente poder, evidentemente, vocês também conhecer. E simplesmente ela falou assim, mas Vitor, eu vou estar também em Porto Alegre. Falei, ótimo. Amigo, falei, pois não. Opa, a Ana caiu. Deixa eu ver. Vou adicioná-la novamente. Obrigado, Vitória. A nossa amiga caiu. Eu vou chamar a Cosette enquanto a Ana volta a linkar com a gente. Pera um pouquinho. Você caiu da transmissão, dona Ana. Segura aí na linha. Segura, segura, segura. Vamos entrar. Aí ela de novo. Oi, eu estava aqui ouvindo tudo, mas o Instagram resolveu que era para só ouvir, né? Não participar mais. Mas eu estava escutando tudo. Então, daí aí ela falou assim, eu poderia marcar uma consulta com você? Eu falei, meu Deus, mas como? Eu falei, eu vou estar em Porto Alegre exatamente no dia tal, hora tal. Ela falou, não tem problema, tem aí uma sala de reuniões no seu hotel? Eu falei, tem. Então tá, vamos fazer uma consulta lá. E foi. Ela foi e eu expliquei tudo que eu achava que deveria ter sido feito ou que poderia ser feito de uma forma mais dentro de uma corrente que a gente segue. Daí eu falei para ela, olha, eu gostaria de te convidar para você passar uma semana comigo lá em Campo Grande. E já que você está vindo aqui para o Brasil e tudo mais, e como eu tive a oportunidade de também fazer um curso na Universidade de Zurique, então vamos trocar figurinhas e relembrar algumas coisas. Daí eu falei, vá para Campo Grande, na primeira oportunidade que você puder, vá para Campo Grande, a minha clínica está aberta para você fazer uma semana de uma mini residência lá, onde eu vou te mostrar tudo como é que eu faço. Ela falou, não, eu não vou perder essa chance não. E daí ela, como paciente, estava lá, eu falei, olha, já que você está aqui, posso utilizar você como paciente? Ela falou, olha, para mim seria unir o útil ao agradável. Então eu falei, eu gostaria sinceramente de me oferecer
você me permite me oferecer para poder lhe atender. Eu sei que você tem os nossos colegas lá em Porto Alegre, mas já que você está aqui, deixa eu lhe mostrar o meu trabalho, sabe? Então, a gente quando confia naquilo que a gente faz e quando tem uma pessoa responsável, como a que se apresentou na minha clínica em janeiro, eu tive a oportunidade de atendê-la. E para mim foi uma satisfação muito grande e agora eu deixo com a paciente Ana Paula Falck. Eu Está vou com você. contar a minha versão deste encontro depois no final da história, tá? Tá. Eu vou começar a história pelo começo dela. Pessoal, eu vou abrir aqui um baú de recordações. Nem o Dr. Vitor sabe disso. Para contar para vocês a minha história como paciente. Ele não sabe. Por favor. Tem aqui em cima Por da minha favor. mesa que eu vou mostrar para vocês. Eu assisti Ótimo. o baú de recordações da minha mãe, que está aqui presente olhando. Eu encontrei É muito prazer. as provas de tudo. Eu tenho hoje 38 anos. Eu fui tratada há 1 ano e pouco atrás pelo Dr. Vitor, infelizmente por questões geográficas, né? Foi um tratamento que a gente não teve vários encontros como ele faz com os pacientes dele, mas mesmo assim, naquele momento foi fundamental para mim e continua com teleconsultas, né, de aconselhamento. Mas eu queria contar a história do princípio, porque eu gostaria muito de chamar a atenção, principalmente dos profissionais da área da saúde que estão aqui, para fazer o link da Ana com seus 30 e poucos anos e de onde isso tudo veio, contar a história dos sintomas e para quem é paciente ou é interessado no assunto também entender da onde tudo isso pode vir, de onde os sintomas, de onde uma disfunção da ATM pode vir. Tem várias causas multifatoriais, como o Vitor sempre ensina, né? Mas no meu caso, eu tenho uma história aí da infância que contribuiu com isso tudo. Vocês vão entender tudo em detalhes. Então, eu queria mostrar para vocês algumas fotinhos, começando lá 1 aninho de idade. Talvez vocês consigam ver essa boquinha já com uma assimetria. Conseguem ver a minha foto? Ou tá muito ruim? Sim, sim. Não. Tá ótimo. Conseguem ver? Tá ótimo. Sim. Uma boquinha tortinha, de um bebezinho de 1 aninho, que tem a boquinha para o lado. Aqui, um pouquinho maior, lá com uns 3 anos, nós temos uma boquinha aberta de uma criança que respira pela boca. De uma criança que não encosta os seus lábios e não faz o fechamento dos lábios e que não respira pelo nariz muito bem. Uma criança obstruída, com alergia respiratória e que precisa respirar pela boca, com uma língua baixa. Exatamente. Olhem a posição da língua dessa criança. Essa criança sou eu, gente. Olhem a língua aparecendo baixa. Então, é uma língua que não toca o céu da boca, que não toca o palato. Para quê? Para que o rosto da criança cresça como deveria. E assim eu fui crescendo, com muita alergia respiratória, que vocês veem um pouquinho maiorzinha já. Mesma coisa, ó, boquinha aberta, língua aparecendo, um olhar de criança cansada, que dorme mal, tem uma baixa qualidade de sono, com um olhar triste e cansado, ó, de um respirador oral. Essa foto é a típica foto de uma criança respirador oral, certo, doutor Vitor? Certo. Estão me pedindo para eu desabilitar os comentários. Os comentários, isso, para conseguir ver todos os detalhes. Tá. Pode continuar. Acho que essas imagens são bem importantes para o pessoal ver. Eu vou mostrar de novo para quem perdeu. Uhum. Vocês estão me vendo? Deu uma falhadinha na conexão. Deu uma falhadinha na conexão. Eu acho que esse momento tem muitas lives. Com certeza, com certeza.
você vai cair, eu acho. Ah, uau, uau, uau. Eu vou te chamar de novo. Eu vou te chamar de novo, ok? Estou esperando a Ana. A conexão dela está muito ruim. Ana, cadê você? Nós viemos aqui para te ver. Puxa, uma história bastante interessante e que, evidentemente, vocês vão ver qual o resultado de uma paciente que peregrinou durante anos com dor, muitos anos sentindo dor. E a gente conseguiu trazer, depois de anos, trazer resultados muito bons para essa pessoa. Então, só que o link dela, a internet dela está muito ruim. Está muito ruim, eu não consigo achá-la aqui. Deixa eu... ela não aparece aqui nos meus contatos. Bom, de qualquer maneira, Ana, me envia o convite, então. Me envia um convite. A solicitação. Ai, caramba, não estou tendo contato com a Ana. Ela não me aparece. Vou colocar aqui F-A-L. Não aparece. Falk, não aparece. Ai, que pena. Nossa, ela tinha preparado uma bela de uma apresentação, que ela falou, olha, você vai ter uma surpresa tão boa, e eu não consigo achá-la. Aí, agora apareceu. Ana, paga essa internet, pelo amor de Deus, paga. Gente, Chega dia 5, eu fico dia 5 você paga. eu fico escutando tudo e eu escrevo aqui, não vai a minha mensagem. Eu acho que o Instagram está me boicotando. Como é que tá Não, agora? não, tá tudo bem. Manda Agora bala, tá, manda tá bala. bem. Vamos Tá lá. indo bem. Eu não vou Então desistir, vamos. não. Eu volto. Gente, E eu te chamo, eu vou lá em Porto Alegre para te pegar para fazer essa live. eu queria só dizer para o pessoal que está assistindo o seguinte: tudo que vocês veem nas redes sociais do Dr. Vitor, para quem não conhece ele, eu sou aqui hoje a prova viva. Todos aqueles pacientes que vocês estão vendo lá, que ele conversa, eu vi ele fazendo isso ao vivo na clínica dele e eu sou uma prova viva aqui. Então, por favor, vamos continuar. Então, eu estava contando, esta foto é a foto mais importante que nós vamos continuar. Essa foto foi assim que eu cheguei aos 5 anos antes das primeiras trocas dentárias. Observem já uma assimetria cranofacial vista pelos olhos da criança assimétricos. E aqui vocês vão ver uma mordida cruzada, extremamente estabelecida. Conseguem ver? Espero que Exatamente. esteja boa a Perfeito, imagem perfeito. pra ver. Não, tá ótimo, tá ótimo. Tá Então, ótimo. esta criança foi crescendo desta forma, com assimetrias. Quando eu era pequena, há
odontologia tinha poucos recursos naquela fase, as mães não tinham muito conhecimento, diferente de hoje, né, doutor Vitor, que dá para se fazer muitas coisas já com as crianças pequenininhas. Quando eu tenho as trocas dos incisivos superiores, criança que continua respirando de boca aberta, língua baixa, palato que não cresce adequadamente, atrésico. E aí, o que aconteceu? Acho que nessa fase, minha mãe então se deu conta e me tiraram as amígdalas. Finalmente, fizeram a criança respirar. Lá nos 6 anos, alguém disse, tira as amígdalas dessa criança. Mas essa criança já cresceu com seu rosto assimétrico. O crescimento facial, a gente sabe que até os 5 anos a gente tem importante crescimento facial. Então, essa criança já está crescendo assimétrica, já está com desvio de mandíbula à esquerda importante. Vai para um tratamento de ortodontia aos 5 aninhos, com recursos muito limitados naquela época, que eram dentistas clínicos gerais, né? Não existia toda essa modernização de odontopediatria, pelo menos a minha mãe não teve o acesso à informação de buscar um especialista ideal naquele momento. Enfim, então usei um aparelho bem rudimentar já aos 5 anos para tentar reverter a mordida cruzada, e assim foi até os 10 anos de idade. Aos 10 anos, primeira ortodontia de verdade, com um aparelho fixo, com aquela simetria facial. Dos 10 aos 12 anos de idade, um aparelho fixo. Dentes bonitinhos e alinhados. E o que me aconteceu aos 12 anos? Mastigando. Primeiro travamento de mandíbula. Pós-ortodontia. E aí a gente começa a linkar todas as aulas do Dr. Vitor, que vocês já assistiram, com a história de um paciente vivo, certo? Travamento fechado ou aberto? Aberto, mastigando. Não, você não conseguia abrir ou você não conseguiu fechar a boca? Eu vou te dizer que, se eu for sincera, eu não me lembro. Tá. Mas ficou travada. Mastigando e eu senti que E deu aí? pá e voltou. Eu não lembro Certo. em que posição foi. Tá? Faz muito Provavelmente tempo. alguma coisa já começando. Provavelmente algum deslocamento de disco ali que reverteu, certo? Naquele momento. Exatamente. Mas eu não lembro bem como foi, tá? Eu só lembro que eu tava mastigando e não era algo duro. Porque eu lembro bem da cena que tinha arroz, feijão, alguma coisa no meu prato e eu senti aquilo tudo e eu fiquei... E aquilo voltou, tá? Uhum. E aí, o que aconteceu de lá para cá, então, gente? Que aí começa a história mais importante, né? Eu lembro que pós-ortodontia, pós-estravamento, em algum momento, algum dentista me disse, você precisa... Não, desculpa. Os terceiros molares estavam vindo aos 15 anos e eu percebi que não tinha espaço de um lado. Fui, então, num dentista, na época que retirava os terceiros molares, e ele me examinou e disse, olha, do teu lado direito não tem espaço, eles estão nascendo de uma posição ruim, vamos tirá-los. Então, retirou os 2 do lado direito e me disse, do lado esquerdo, não precisa fazer nada. Deixe assim, tá tudo bem, a posição está ok. Tá bom. E assim foi. O que aconteceu dos 15 aos 20 anos? Comecei a ter um apinhamento de incisivos inferiores. Comecei a ter alguma alteração estética sobre o meu olhar naquele momento. Mas hoje já sabemos, com as aulas do Dr. Vitor, que não era só uma alteração estética, certo? Que nós estávamos com uma situação de uma ATM instável, certo, Dr. Vitor? Então, o que aconteceu aos 20 anos? Procurei novamente um ortodontista e disse, olha, tá me incomodando isso aqui, meus dentes estão se movimentando, preciso ver o que eu tenho que fazer. Muito novinha, muito imatura, mas percebi aquilo. E aí, então, como eu falo que eu ia trazer um museu aqui para vocês, eu tenho aqui, nos meus 20 anos de idade, eu encontrei isso, e eu encontrei aqui terceiros molares
para o público mais leigo, vamos dizer aí que são os dentes cisos, em mordida cruzada. Esses dentes nessa posição, o Dr. Vitor encontrou ano passado, me avaliou em contatos prematuros. O que eu quero dizer para vocês? Com 15 anos de idade, eles já estavam assim. Com 20 anos de idade, eles continuavam assim. Em nenhum momento foi me dito, isso aqui pode comprometer a tua ATM. Em nenhum momento isso foi avaliado dessa forma. Então, fica um alerta também nesse aspecto, né? Eles estavam, sim, me atrapalhando e me atrapalharam muito nos anos seguintes. Aqui para mostrar para vocês de novo, né? Então, e eu sei disso, né? E eu fiquei sabendo, e eu vi isso, né, na verdade, depois. E vocês vão saber como que eu vi isso. Continua. Então vejam aqui, ó, 20 anos de idade, eu estou com 38 e tinha feito a primeira ortodontia fixa terminado aos 12. Essa era a alteração estética que começou a me incomodar. Que aparentemente... volta só a foto um pouquinho de novo. Isto, e deixa ela grudada aí. Deixa eu aproveitar essa foto que a Ana está gentilmente mostrando para nós, só para quem nos acompanha já na oclusão, quem já nos acompanha nas disfunções, e para os alunos, os meus alunos que estão assistindo, só de bater o olho assim, rapidamente, mas muito rapidamente, a gente observa que o canino superior do lado direito não toca no canino inferior. O canino inferior, eu não sei, as imagens às vezes, exatamente, estão vendo aí? Então não existe um contato entre... esquerdo. Exato, é espelhado. Era pro exato. lado da Então, exatamente, do lado da mordida cruzada. Eu diria até para vocês, desculpando, Ana, a minha interrupção, se esse canino estivesse verdadeiramente trabalhando pós-ortodontia, e quando eu digo trabalhando, significa o canino superior encostando no canino inferior e fazendo literalmente a desoclusão, aquelas interferências lá nos terceiros molares talvez nem acontecessem, ou nem apareceriam, mas observe o espaço que tem entre o canino. Aqui é uma prova viva. Querem exato. A lateral para olhar esse vamos ver. As duas laterais aqui, ó. Tá, as duas fotos. Para os alunos, acho que pode Olha. Olha. Nossa, pessoal, isso que ela está mostrando dá para nós uma aula de 2 horas só para falar a respeito de posicionamento de dentes pós-ortodontia, onde o canino superior relaciona-se com o canino inferior, não dando a mínima possibilidade de fazer qualquer guia. Qualquer guia. Olha o outro lado agora, mostra para nós. Nossa, não sabia que você tinha essas fotos. Eu falei que ia ter umas surpresinhas da história. Nossa, pessoal, dê uma olhada nisso. Eu quero que você pegue novamente a outra foto. Pessoal, fique olhando. Não, volta. Fique olhando essa foto aí. Aqui, ó. Conseguem ver as duas? Aí sim. Fica segurando. Então, se vocês observarem a relação do canino superior com o canino inferior na foto de cima, existe um relacionamento bom. Porém, do outro lado, que é o lado esquerdo, coincidentemente, não foram extraídos esses terceiros molares. E quando ela faz uma lateralidade, aonde que estava pegando? Nos molares e principalmente nos terceiros molares. Por quê? A relação desse canino... Agora olha para mim, Ana. A relação desses caninos, quando um canino trabalha pelo outro, está fazendo esse movimento, nós temos verdadeiramente uma desoclusão de todas as interferências, certo, Ana? Agora, quando eu tenho um canino superior aqui e outro aqui, sequer se tocam, e na hora de fazer lateralidade, quando ele não trabalha, quem trabalha? Todas as interferências. E aí vai fazer o quê? Problema nas articulações, nos músculos, etc.
Olha aí. Olha lá. Encaixa. Olha lá. Ó. Olha aí, pessoal. Vou encaixar. Encaixa isto. Vamos fazer um... Encaixa bem. Encaixa ele primeiro na sua mão e depois mostra. Isso. Ano 2000. Agora mostra ele mais lateralmente. Mais lateralmente. Vamos lateralizar. Olha lá quem está pegando. Olha lá, ó. É o terceiro molar. E olha que sem montar em articulador a gente conseguiu ver. Mostra de novo, Ana, no modelo. Primeiro você articula na sua mão, você olhando. E depois mostra para a câmera. Primeiro você olha. Ou de lado? Tá. Não, aí tá ótimo. Vira, aí para. Volta novamente um pouquinho. Aqui? Não. Aí mais um pouquinho, mais um pouquinho. Inclina para baixo. Aí, para aí. Vocês estão vendo que o canino superior não toca no canino inferior? Eu diria para vocês, colegas, todos, de todas as especialidades, os caninos, eu diria, eu sou um reabilitador. Eu diria para você, é muito mais fácil reabilitar uma boca que não tem não tem quase todos os dentes, mas tem 4 caninos bem posicionados, eu reabilito com tranquilidade. Agora, quando eu tenho uma boca cujos caninos não têm os caninos, vamos imaginar uma situação assim, o paciente não tem os 4 caninos, nossa, a minha preocupação é infinitamente maior. Então observe o que ela acabou de falar. Ela falou que quando ela sentia interferência no terceiro molar exatamente porque também esse canino, eu vou até imaginar, Ana, que se por acaso o colega falasse assim para você, olha, dada a relação correta que você tem do canino superior com o inferior, eu vou deixar tranquilamente esses terceiros molares aí. Tudo bem. Se nos movimentos de lateralidade, protrusão, eles não se tocam, então não teria o porquê até se preocupar. Mas quando eles estão cruzados e o canino está lá para dizer, olha, não estou nem aí, aí quem sofre é a Ana Paula Falck. Muito bem. Então, gente, essa era eu aos 20 anos de idade. Lembrando, estou com 38, para quem entrou depois. A história começa lá de bem pequenininha. Quem sabe lá do útero, né, doutor Vitor? Não sei. Lá do útero. Como fala o Rocabado, né? Posicionamento no útero materno tem uma grande influência na nossa posição de cabeça, de mandíbula, de corpo. Mandíbula, né? corpo, tudo. Mas, continuando a história, eu queria dizer para vocês que entre o fim da ortodontia, esse primeiro episódio de travamento, eu comecei a testá-los. Eu não sei dizer exatamente a minha idade, mas vamos dizer ali na volta dos 15 anos, nessa vinda dos terceiros molares, eu comecei a testá-los. Então, foi me encaminhado, na época, a um dentista, teoricamente, especialista em bruxismo, porque minha mãe começou a escutar que eu rangia os dentes à noite. Vamos falar bem numa linguagem de paciente. Sim. E, então, não lembro... Sua mãe escutava? Ela escutava o barulho? Noite, ela escutava? Noturno. Escutava o barulho lá do quarto dela. Bruxismo noturno. Certo. Então, alguém indicou para ela, um especialista no assunto, na época, que me fez a primeira placa, que era uma placa de silicone. Ainda bem que você não fez assim. E ela está aqui, ó, para eu te mostrar. Que eu não gostaria nem de ver a cara dela. Não queria ver nem a cara dela. Sabe por quê? Porque ela rasgou, como muitas, certo? Muitas. Então, o que acontece no segundo momento da história? Aos 20 anos, eu decidi não mexer ainda nos dentes, porque aquela questão estética me incomodava um pouco, mas eu fui deixando. Entre os 20 e os 23 anos, aquela TM instável, aquele pequeno incômodo estético virou um grande apinhamento inferior. Incisivos inferiores bem apinhados e movimentações. Os seus estalos eram de que lado? Eu não vou lembrar. Não tem problema, pode tocar. Sem problema.
se eu não me engano, bilaterais. Porque Tá. hoje eu não tenho mais estalo nenhum, os 2 discos. Como eu ia contar no final, os 2 discos já estão há muito tempo anteriorizados. Eu já perdi as contas quando é que os estalos De que surgiram, fez. né? Mas eu vou contar Exatamente. para eles tudo. Eu vou abrir todo o baú. Tá. Então, gente, lá nos 23 anos, eu decidi que estava demais aquele apinhamento, que eu precisava, então, mexer com isso de novo. Mas agora eu queria dar aquela sensação de paciente para vocês. Quando o paciente passa por tratamento ortodôntico dos 5 aninhos aos 10 anos com aparelho móvel, aos 10 anos até os 12 anos com aparelho fixo, depois vem a história da placa de bruxismo. Então, assim, desde que eu me conheço por gente, eu estava em tratamento de ortodontia. Isso é muito pesado para uma criança, né? E tinha aquela história que vai perder o aparelho, cuida do aparelho, perde o aparelho, e enrola no guardanapo. Na época não existiam as caixinhas de guardar o aparelho, aí tinha que enrolar no guardanapo, aí perde o aparelho, daí a mãe fica brava. Isso tudo gera uma história para uma pessoa que, quando ela ouve falar de novo, aos 20 e poucos anos, que vai ter que fazer novamente o tratamento de ortodontia, a pessoa quer sair correndo. Ela não quer mais. Ela pensa que ela vai usar aparelho uma vez e que tudo vai ter resolvido. E é o que deveria ser, na verdade, né, gente? Como o Dr. Vitor mostra, tratamentos bem planejados, tratamentos com estabilidade da TM devem ser eficazes, né? E não ficar recidivando com essa frequência. Então, o que me aconteceu nesta fase da vida? Quando me propõe novamente um tratamento ortodôntico, me envia um cirurgião bucomaxilofacial. Com 20 e poucos anos de idade, eu não estava entendendo nada porque me enviaram um cirurgião bucomaxilo. Vejam só. Para mim aquilo não fazia sentido, mas mandaram e eu fui lá e consultei, né? Eu sou disciplinada, mandou, vou fazer. Vamos lá. Cirurgia? Como assim? Fui. Sentei na frente do cirurgião, que eu juro por Deus para vocês que eu não lembro nem do rosto e nem do nome dele. Não lembro. Apagou da minha memória. Mas ele me olhou. Em 2 minutos ele disse assim, ó, tu vais ter que te operar. Eu arregalei os olhos, né? Porque ele me olhou e disse isso. Assim, com uma sensibilidade bem grande. E eu perguntei, mas como é essa cirurgia, doutor? Como é que é isso? Ele disse assim, não, funciona assim, ó. A gente vai te cortar aqui, te cortar aqui, te cortar aqui, botar parafuso, pino aqui, aí a gente corrige o teu queixo, que tá muito para trás. E é assim. Eu afundei na cadeira, disse muito obrigado, me levantei, paguei a consulta e fui embora. Porque é uma jovem dessa idade que tem uma história de ortodontia desde os 5 aninhos de idade, que não quer nem ouvir falar em novos tratamentos, aquele cirurgião certamente não conhecia a minha história, tu toma um susto gigantesco. Saí correndo pela porta, de jeito nenhum, queria cortar todo o meu rosto, botar pino. Em nenhum momento foi explicado para mim a necessidade disso, ou tocado em questões como apneia de sono, etc. Não. Saí correndo. Gente, saí correndo, disparei, né? Voltei lá para o meu ortodontista e disse, olha, quer saber de uma coisa? Senhor, por favor, faça o que o senhor puder, deixe meus dentes bonitos, porque cortar toda a minha cabeça não vai ser dessa vez. Então, assim, gente, o que eu quero dizer para os ortodontistas que estão aqui, para os especialistas em DTM, enfim, todo o público que são os alunos do Dr. Vitor, né? Lembrem de ter um pouquinho de sensibilidade com os jovens Conversar. que têm uma história longa de tratamentos. Porque existe um fator emocional muito grande que às vezes vocês não conhecem. Eu queria deixar essa dica para os alunos do Dr. Vitor. Cada um carrega a sua história, cada um carrega os seus caminhos na vida, né? E é muito importante vocês terem uma sensibilidade para tratar com esse assunto, principalmente em casos que são cirúrgicos ou que exigem tratamentos mais complexos. Pensem nisso. Isso é uma dica assim, que eu dou de coração para vocês. Aproveitando essa deixa do que ela fala agora,
e que é importante para todos, todas as especialidades. Veja o seu paciente como um tesouro nobre que está na sua frente. Ouça. É uma coisa que eu sempre falo nos meus cursos, em algumas palestras, etc., que o diagnóstico sai da boca do paciente para tratar uma disfunção da ATM. Quando você está diante de um paciente que ele tem uma história para contar, ouça. Deixe o paciente contar a sua história. E abrace o paciente assim, da sua história até aquilo que você pretende para ele. Continua. É isso aí. Então, gente, lá aos 23 eu fiz uma nova ortodontia, alinhamos, então, a situação que me incomodava e segue a vida. Mas, aí, o bruxismo continuava e eu comecei a ter retrações de gengiva, sensibilidade dentária. Vejam que até esse ponto eu não tinha dores. Não tinha dores de cabeça, não tinha dores que me chamassem atenção de espécie alguma. Então, o que acontece? Aí vou deixar um outro alerta para os alunos. Quando o jovem não tem dor, o jovem não dá a devida importância ao uso da placa. E o Dr. Vitor fala o tempo todo para vocês que o momento de entrega da placa, nós vamos falar sobre isso, nós vamos chegar lá, eu vou dar o meu testemunho, que o momento de entrega da placa do paciente ele tem que ser um momento sagrado, que vocês dediquem tempo a ele, que vocês dediquem atenção, tempo, carinho, valorizem isso com o paciente de vocês. Não entreguem a placa em 5 minutos, não entreguem a placa em 10 minutos. Reservem um espaço na agenda de vocês e no coração de vocês para a entrega da placa. Por quê? E eu vou dizer para vocês o porquê disso. Principalmente se o paciente é jovem, mas não só para os jovens. Porque eu tenho pacientes no consultório que têm 50, que têm 60 anos e que têm resistência em usar a placa, em que tem resistência em aderir o que o dentista fala. O paciente tem que entender o verdadeiro valor da placa que vocês confeccionaram. E não é uma plaquinha, não. É um dispositivo interoclusal estabilizador, tá? Não é uma plaquinha. Não entreguem a placa. O fone de ouvido com corda. Essa plaquinha aqui você vai usar quando você dorme e tchau, seja feliz. Por favor, gente. Eu levanto essa bandeira. Levanto muito essa bandeira. Eu levanto essa bandeira como fisioterapeuta especializada aí nessa área de fundação da ATM. Eu levanto essa bandeira como paciente, que já passei na mão de diversos profissionais. Levanto essa bandeira como amiga do Dr. Vitor, porque eu sei o esforço dele para criar esse conceito nos alunos dele. Quando se é jovem, não se tem a noção da importância de uma aderência completa, às vezes, a um tratamento. Então, assim, eu usava a placa, às vezes sim, às vezes não. Às vezes sim, às vezes não. Quando eu lembrava. Então, não existia uma disciplina super rígida para isso. E é necessário disciplina, e a gente passar isso para os nossos pacientes. Passada essa fase de ortodontia, eu, então, com alguns sintomas, graças a Deus, caí na mão de uma especialista em DTM que me fez uma placa rígida. E eu, então, não estava mais com a placa chiclete, graças a Deus. Inclusive, esta profissional foi quem me inspirou a estudar a fisioterapia nas disfunções da TM. Na época eu estava na faculdade e ela cuidava então da minha disfunção. É a professora Karen Chaves, de Porto Alegre. Eu vou citar o nome dela aqui, porque ela é uma pessoa admirável na área dela aqui em Porto Alegre. E ela dizia para mim, puxa, por que tu não vai estudar fisioterapia nas disfunções da TM? Né? Ela criou essa sementinha para mim e eu sou muito grata por isso. E eu tive muito desejo, então, de aprender sobre essa área e comecei a me interessar na época, ouvi falar de rocabado, enfim, mas esse projeto teve que ser um pouquinho deixado para depois. Então, eu fui morar na Suíça. Naquele momento, gente, só que eu tinha de sintoma, lá aos meus 26, 27 anos, eram tensões nos ombros e dores de cabeça. Mas eu ainda não associava eles tanto ao apertamento e a disfunção da TM.
Eu não tinha sintomas no rosto, tinha dores de cabeça eventuais quando eu não dormia bem, e tensão nos ombros. Quem é fisioterapeuta que não tem tensão em trapézio? Me conta. Pena que os comentários estão desativados, porque eu tenho certeza que meus colegas todos iam confirmar essa informação. A gente usa muito o corpo para trabalhar. Então, é algo normal o fisioterapeuta ter tensão nos trapézios, ter tensões cervicais. Então, naquele momento, não era um link tão feito com minha disfunção da TM ou apertamento dental. Minha vida na Suíça inicia em 2010, onde eu faço a minha validação de diploma, onde eu estou numa vida de maior pressão em alguns aspectos. Vou interromper para te chamar de novo, porque estamos com 20 segundos, vamos entrar na segunda hora. Eu vou voltar um pouquinho no filme que eu estava falando. Estou esperando o pessoal entrar aqui um minutinho, porque eu lembrei de uma informação muito importante aí para a história de DTM, que é o momento que eu começo a fazer o apertamento mais intenso durante o dia e falarmos do bruxismo da vigília. Onde é que entrou forte o bruxismo da vigília na minha história, que foi um divisor de águas, né, para termos os sintomas clássicos, certo? Uhum. Vamos dar um minutinho, acho que o pessoal está entrando ainda de novo. E se preparem que o baú vem mais coisas aí no baú. Ai, que beleza. Que beleza. Vou te dar só uma palhinha. Tem mais coisas por aqui. Meu Deus do céu, que beleza. Que beleza. Coisa, vocês vão ter uma aula e olha tanto. Olha lá, a doutora Karen Chaves estava aí me escutando. Eu nem sabia que ela ia estar na live quando eu que beleza. citei o nome dela e a minha gratidão para a doutora Karen Chaves, que foi quem plantou a sementinha para eu me dedicar. E ela está aqui? Está aqui. Eu vi. Professora aqui de Porto Alegre, muito conhecida na área de disfunção da TM. Seja bem-vinda, Karen. É um prazer ter você com a gente aqui. Muito obrigada. Nem sabia que ela estava. Vi que a doutora Rosane estava por aqui, que é sua aluna. E elas são colegas, são duas profissionais muito competentes aqui de Porto Alegre. E agora eu vi que a doutora Karen estava aí, que bacana. Mas eu sabia que a doutora... E vai até as 3 horas da manhã, viu? Que bacana. A Cosette está querendo ir até as 3 horas da manhã. Olha só. Doutora Karen. Legal falar aqui com a doutora Rosane, ó. Que bacana. Cosette. Olha, o pessoal de Porto Alegre está em peso hoje, doutor Vitor. Que beleza! Sejam bem-vindos. Principalmente porque meu filho está aí. Então, eu abraço vocês com muito carinho dentro do meu coração. O pessoal de Porto Alegre. Moro também está aí. Também é uma profissional aqui do Rio Grande do Sul. Tenho acompanhado o trabalho dela através das redes sociais. Temos... Gauchada está em peso aqui ainda. Que coisa boa, tá faltando. Cris, pega um chimarrão. Opa, um chimarrão. Faltou um chimarrão para a live, gente. Puxa vida, Cris, pega aí. Doutora Karen faz parte dessa história aí, doutora Karen. Que beleza. Bate! Olha lá, só faltam 2 horas para as 3 em Portugal. Que honra, obrigada por estar aqui, Sara. Gosto muito de Portugal. Quase fui morar em Portugal. Faltou muito pouquinho, mas aí eu decidi voltar para Porto Alegre. Cris, vê se você consegue falar com a Natisol. Vamos continuar? Olha lá. Não vai sair a roda de chimarrão, né? Mas... Bem, vamos... Olha, a doutora Fernanda Caramês, também aqui de Porto Alegre, está aí prestigiando a nossa live. Muito obrigada. Olha lá. Doutor Vitor, em breve, vai fazer uma visita para nós, tenho certeza. Com certeza. Porque os filhos dele estão morando aqui, gente. Ai, que show para mim. Show. Também. Bem, vamos Juliana. Então. Posso continuar? Vamos lá. Mais um pouquinho. Vai. Eu queria contar para vocês uma parte muito importante da história. Eu ia contar que em 2010 eu fui então morar na Suíça
e eu ia contar parte da minha disfunção da TM por lá, mas eu queria contar um detalhe muito importante para vocês, que antes, 2, 3 anos antes de ir morar na Suíça, o meu estilo de vida mudou muito. Eu passei a exercer um trabalho, foi um período que eu não estava trabalhando com a fisioterapia, mas sim na indústria farmacêutica, que é um trabalho que envolve uma carga de estresse muito grande. E alterou toda a minha vida. Então, alterou a minha vida emocional, alterou a minha qualidade de sono, a minha rotina de sono. Eu era uma pessoa que dormia sempre 9, 10 da noite. E nesta fase de vida, que durou 2 a 3 anos, eu passei a dormir 1 da manhã, 2 da manhã, porque eu tinha cobranças extremas que eu tinha que ficar até essa hora no computador. Preste atenção que nesse exato momento, como ela fala que é um divisor de águas, observe como a condição do emocional entra pesado na vida dela. Então, quando ela fala, existia um divisor de águas, porque eu fazia um trabalho X e passei para um Y, até aí tudo bem, mas quando ela fala, eu trabalhava no setor X, fui para o setor Y, altamente estressante, pronto. É um divisor de águas para a gente sempre colocar o fator emocional como um fator desencadeante, talvez um dos principais fatores que podem ter levado a tudo isso. Continua. Exatamente. Então, lembrando para quem está entrando agora, a minha história começa lá de pequenininha, com assimetria, com mandíbula cruzada, depois com bruxismo detectado na adolescência, com uma primeira placa lá, que não era uma placa estabilizadora, lá no início. E o que acontece lá aos 26, 27 anos, 25 mais ou menos? Mudança de vida, trabalho estressante, qualidade de sono ruim, uma pessoa que era disciplinada a dormir 10 da noite mais ou menos toda a vida e acordar 7. Assim eu era desde criança, por uma demanda absurda de trabalho, uma pressão gigantesca nas minhas costas. Eu passei, então, a dormir mal. E todos nós aqui sabemos, profissionais da saúde, que dormir mal e ter dor tem uma relação íntima. Dormir mal e ter estresse, apertar os dentes tem relação íntima também, certo? Então, gente, eu dormia mal, eu dormia ansiosa. Eu nunca tinha sofrido de ansiedade na minha vida antes. Eu nunca tinha perdido uma noite de sono com preocupações, nem adolescente com preocupação de prova na escola, nem vestibular, Eu era muito tranquila. Eu tenho um perfil numa média muito tranquila, inclusive para falar, vocês devem estar observando. Eu sou calma, eu sempre fui calma. Mas a minha vida mudou ali. Então, eu me deparei com sintomas que eu não conhecia. Quando eu passei a não dormir de noite, eu me dei conta que algo estava errado no meu corpo. E eu comecei a ter dor. 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 Entendo. Crânio mandibular cervical. Não é só dor na ATM. Inclusive na ATM. Então, naquele momento, o que eu fiz? Opa, algo está errado. Fui para um psicólogo. Já estava usando a placa da doutora Cara, gente. Calma lá. Não abandonei a minha placa. Mas como eu sempre digo, o dentista é muito importante. A placa é muito importante para proteger os dentes. Mas vocês não são totalmente milagrosos, gente. Né? Nós precisamos pensar que eu não posso jogar toda a carga nas costas do dentista numa situação dessas. Eu tinha um problema de fundo emocional ali. Eu tinha uma causa para aquilo estar acontecendo. Fale lá. Então, eu tive a consciência naquele momento que eu tinha que buscar tratar a causa. Não adiantava eu voltar no dentista e reclamar para o dentista: eu tô com dor, essa placa não funciona. Não é por aí. Certo? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Então, isso eu explico muito para os meus pacientes também. É muito comum nós, fisioterapeutas da área, escutarmos: eu já fui num dentista, em 3 dentistas, eu já fiz plaquinha e nada funciona.
E aí, quando tu vai ver o paciente está extremamente estressado, com o emocional completamente desestabilizado, não faz acompanhamento com um profissional da área da psicologia ou da psiquiatria, às vezes se entope de remédio para dor, para calmante, para isso, para aquilo, tá tomando um coquetel de remédios. E eu sou, pessoalmente, assim, uma pessoa que evita ao máximo tomar qualquer remédio. Eu penso que a gente tem que tratar a causa e não, né, tapar o céu com a peneira, como a gente diz, tomar um remédio e esconder as causas. Então, hoje se tem muitos recursos num tratamento multiprofissional. E a gente tem que tentar. Estamos aqui nós, né, numa live multiprofissional, fisioterapeuta e dentista. Você é a terceira. Ainda tem mais. A gente tem esses recursos hoje para ajudar os nossos pacientes. Trabalhar em equipe, tirar o peso das costas do dentista, que muitas vezes é o primeiro contato do paciente com bruxismo, com disfunção da TM, né? E ele vai para o dentista com aquela expectativa de o dentista vai fazer um milagre, vai curar o meu bruxismo. Muitos pacientes entendem que a placa vai curar o bruxismo. E que o caminho é o inverso, que ele próprio vai ter que buscar formas de ajudas emocionais e etc., o que for para cada caso, para diminuir o apertamento, para acessar o apertamento do bruxismo em vigília, porque senão ele vai apertar na placa, certo? Ele vai apertar na placa. Né? Eu falo isso direto para os meus alunos. Vai apertar na placa, gente. Então, assim... naquele momento foi o que eu fiz, me ajudou muito, foi um trabalho brilhante da psicóloga, não é imediato, os pacientes também têm que ter essa consciência que não adianta querer o imediatismo e o milagre. Se você está com estresse ali de meses, de anos, não vai ser uma semana que você vai conseguir que o psicólogo resolva a sua situação. E pro dentista, a ferramenta psicólogo, a ferramenta dos fisioterapeutas, enfim, de toda a equipe que ele eleger para aquele caso, é fundamental que estejam juntos em prol do paciente, com uma comunicação entre profissionais também. Bem, eu vou me empolgando aqui, né? Porque não, mas eu vou me deliciando com as suas palavras. Dicas, assim, até para o pessoal. Eu vou me deliciando. E também para os dentistas que estão aqui que conheçam, né, como é que o fisioterapeuta especializado nas disfunções da TM pensa em linha com os dentistas, que nós podemos somar forças para trabalharmos juntos, que o discurso alinhado pode gerar um poder muito grande no paciente de aderência ao tratamento. Eu sou uma profissional que eu estou sempre batendo na tecla com eles. Tu tá usando a tua placa? Tu tá indo no dentista revisar a tua placa? Quanto tempo faz que tu revisou a tua placa? Às vezes eles vêm para mim indicado por um otorrino ou por um outro colega fisioterapeuta. Vem de diversas fontes os pacientes. E esses pacientes que não vêm dos dentistas, que ele vem por outras fontes para mim, a primeira pergunta que eu faço na anamnese é: quem é o teu dentista? Essa frase é do Mariano Rucabado, né? Ele é um grande inspirador para mim, né? Ele começa a gente dizendo assim: a primeira pergunta que tienes que hacer a su paciente é quem é o dentista? Essa é a frase dele, né? Então, é muito importante criar a consciência nos pacientes que estão aqui me ouvindo, ou dentistas ou colegas. Alguns já sabem, mas quem é paciente às vezes não sabe. As placas têm que ter um acompanhamento do dentista. Não é pegar a placa, ir embora e voltar 2 anos depois. Bem, vamos continuar a história, senão eu me empolgo de novo, né? E quero sempre dar esse aviso da placa, mas eu acho isso de suma importância. Tem muito paciente que some, que pega a placa e some, e depois quer dizer que o tratamento não funcionou, mas não é por aí, né, gente? Então, assim, o estresse vem, a qualidade de sono ruim vem e os sintomas vêm juntos. Tem uma amiga aqui assistindo, a Suelen, ela trabalha muito bem com pacientes de dor em Curitiba e ela sempre levanta muito essa bandeira da educação em dor, né? A importância do paciente entender todo este processo na aderência ao tratamento. Exatamente. Ela até estava fazendo um comentário aqui.
Então, somado a isso, na minha vida a seguir, eu mudo de país no ano de 2010, então eu fui morar na Suíça. Uma mudança de país, gente, para quem acha que sair do Brasil tudo é lindo, tudo é maravilhoso, quando tu sai do Brasil, os teus problemas estão todos resolvidos, tudo vai ficar brilhante na tua vida. Não é assim que funciona. A realidade é bem diferente. Quando tu muda de país, envolve um processo muito grande de adaptação cultural, emocional, longe da tua família, dos teus amigos, linguístico, no meu caso era o alemão e o suíço-alemão, porque na Suíça alemã a língua falada na rua é o suíço, que é extremamente complexo, a língua escrita é o alemão, que é o mesmo da Alemanha e da Áustria, o alemão clássico. Então, eu tinha que aprender 2 línguas complexas ao mesmo tempo. E para fazer a minha validação de diploma, que eu queria atuar como fisioterapeuta lá, eu tive que passar por provas. Eu tinha que falar o alemão com alto nível fluente, senão eu não era aceita para trabalhar lá. Porque o suíço tem um nível de exigência muito alto. Isso tudo me gerou uma pressão muito grande, uma autocobrança muito grande. E aí vem aquelas frases clássicas que o Dr. Vitor ensina no curso dele. Você é perfeccionista? Pergunte ao seu paciente. Você é perfeccionista? Você guarda muito do emocional? Você tem estresse no Ansiosa. seu dia a dia? É ansiosa? Geralmente os nossos pacientes respondem sim, pelo menos para 1 ou 2 dessas perguntas, se não todas, né? Quase sempre. Então, essa sou eu, pequenininha, perfeccionista, queria ir bem sempre na escola, aquele perfil fechado, que não falava nada, que guardava muito do emocional. Estou aqui falando agora exato 100 pessoas. Isso exige um desenvolvimento pessoal muito grande para estar aqui falando para vocês, mas a gente cresce, a gente amadurece, né? E se desenvolve, mas quando pequena não era assim, isso foi guardando do emocional, né, gente? Então, tudo isso na Suíça, somado ao frio, que a gente se contrai mais, a musculatura fica toda contraída. Eu vivia num país de 9 meses de casaco, de frio, contração muscular, a gente se aperta mais, pressão, uma sociedade extremamente repressora, uma sociedade que cobra muito do comportamento. Então, eu vivia num sistema meio militarizado, assim, vamos dizer, em termos de comportamento padronizado. Não estava na minha casa, não tinha minha família, não tinha meus amigos. Eu passei a apertar mais os dentes. Eu passei a apertar mais os dentes durante o dia e durante a noite. Por quê? Porque eu comecei a acordar com dor que eu não tinha antes. Então, eu acordava com dor muscular na face. Então, vejam só, a história vem lá de 1 aninho de idade, né? E a gente vai tendo os capítulos que vão entrando na nossa vida de adulto e os sintomas vêm junto. Então, eu comecei a acordar com dor muscular. E aquilo foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Depois, passado vários anos, o meu casamento já não estava como deveria. Isso me trouxe uma carga emocional muitíssimo mais pesado, porque eu era mãe de gêmeos, eu tinha filhos pequenos, eu estava longe da minha família, dos meus amigos, e enfrentando, então, um processo emocional mais pesado ainda. Nessa altura aí eu já falava alemão, já tinha feito as provas, já tinha passado todo aquele outro estresse, já trabalhava como fisioterapeuta lá, isso tudo tinha sido já uma etapa vencida. Mas veio uma crise familiar que se sobrepõe a isso. E o apertamento, então, quintuplicou. E aí a gente tenta controlar durante o dia, mas todo mundo sabe aqui pelos relatos dos seus pacientes como é difícil muitas vezes controlar o bruxismo da vigília, o apertamento durante o dia. A gente às vezes tenta e consegue, tem dias melhores, dias piores, mas eu estava lá sem nenhum apoio naquele momento. E eu não estava tendo nenhum acompanhamento também de um dentista especialista lá na Suíça que me dissesse, Ana, vem cá, faz isso, 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 isso agora. Porque às vezes a gente conversar também com o profissional nos traz aquele banho de água fria
para que a gente repense o que a gente está fazendo, que nos tire daquele modo automático que eu estava, certo? E a vida num país frio, com uma exigência comportamental tão dura que eu vivia, nos torna pessoas rígidas e contraídas. O que vocês veem do estilo do alemão, do suíço, com aquele semblante rígido, duro, gente, é um comportamento cultural. Eu estava lá há muitos anos já. Nessa situação, eu já estava lá há 6 anos. Tu te torna parte daquele sistema. Eu estava ficando igual, enrijecida, com a fala mais enrijecida, com o corpo mais enrijecido. Tudo isso foi contribuindo para a piora dos meus sintomas. Então, o que aconteceu? Dor, 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 dor de cabeça, dor na face, todos os dias, tá? Então, aí a coisa explodiu. E eu, então, precisei procurar. E não encontrei com facilidade naquele momento. Eu não tinha ninguém que conhecia um dentista especialista. Eu não estava conseguindo saber onde buscar ajuda. Então, num dos cursos que eu fiz de disfunção da TM na Alemanha, eu conversei com um dentista. Foi um curso que foi com um dentista, junto com um fisioterapeuta. Eu conversei com esse dentista e disse, por favor, me indique alguém na Suíça, me indique alguém na Alemanha, perto da fronteira com a Suíça, que era onde eu morava, eu tinha condições de me deslocar relativamente. Então, me indicaram um nome, eu fui lá e foi a pessoa que naquele momento começou a me tratar. Porque nessa altura, a minha placa já estava completamente desajustada, tinha passado muito tempo da minha última consulta no Brasil, muito tempo mesmo. Eu já sentia que a placa me dava mais dor do que me ajudava, eu parei de usar, porque ela precisava de um ajuste. A placa não pode ficar tanto tempo sem ajuste, mas eu não tinha quem fizesse isso lá naquele momento. Então, eu colocava a placa e me dava dor instantaneamente já. Ela realmente precisava de um ajuste. Então, gente, foi o que eu consegui naquele momento. Eu dirigia 6 horas para fazer o atendimento. 3 horas na ida, 3 horas na volta. O atendimento durava 10 minutos e custava 400 euros. 400 euros só a consulta, né? Porque assim, eu tinha que pagar uma pessoa para cuidar dos meus filhos, porque 6 horas entre ir e voltar é quase um dia inteiro. Então eu tinha que pagar uma pessoa para ficar com os meus filhos naquele dia. Eu deixava de trabalhar, então, porque eu, né, também não estava ganhando, então. Resumindo, me custava 1.000 euros cada ida lá. Era uma coisa, assim, bem complicada. Então, foi me feita esta placa. O Vitor conhece essa placa. Na primeira vez que nós conversamos, os alunos podem observar aqui com atenção. Peraí, tá um pouquinho a luz forte, né? Deixa eu ver se eu consigo. Eu queria que eles vissem o tipo de guias que foram feitas. Dá para ver? Não. Dá. Vira ela, deixa ela assim. Certo, aproxima Aqui. mais. Aí. Aqui. Agora pelo lado de dentro da placa, nós estamos vendo pelo lado de fora. Vira ela agora, vira, para a gente ver o lado. Isso, assim, aí. Eu acho que a luz aí. não vai permitir. Isso, não vai dar. Não vai dar. Não, né? não, mas já deu para ter uma ideia. Já deu para ter uma. Isso. Aqui, ó. Guias ótimo, ótimo. Sim. Tá? Certo, exatamente, não exatamente. Lisa. Ela não é lisa, gente, tá? Ela não é uma placa totalmente lisa. E eu senti que tinha muita interferência. A placa é rígida, ela foi feita inferior. Aqui se vê as guias nos caninos, tá? E não é lisa. Quando eu usei essa placa já de início, eu questionei o profissional por que a placa não era lisa. E ele disse, é assim mesmo. E o alemão não costuma dar muita explicação. É assim mesmo, use ela. Com a fortuna que eu estava pagando e com o nível de dor que eu estava naquele momento, eu me agarrei no que eu tinha, porque era o que eu tinha ali. E
e se colocar a mão e fizer sombra. Vamos tentar. O pessoal está querendo ver a placa. Infelizmente. Tampa ela de cima para baixo. Tampa Tá, com a mão. aqui. Boa, Isso, pessoal. aí. Eu sou novata Aí. no Instagram. Peço perdão para vocês que Não. eu não tenho muita Agora técnica. mostra ela pelo lado de dentro. Isto. Vira mais. Pega do outro lado agora. Isto. Ótimo. Beleza. Ela tem leves orientações, tá? O que eu quero dizer com vocês, assim, para vocês, né, os alunos, dentistas, enfim, pacientes, esta placa não sendo lisa, eu chamaria ela de semi-lisa, porque ela tem partes lisas e partes que ela ficou com edentações já desde o início, não é um desgaste dela, não. Eu já senti de início que quando eu tentava fazer movimentos com a minha mandíbula, a placa gerava certos travamentos ali. E isso me trazia desconfortos. Então, era o que eu tinha naquele momento, gente. Me ajudou um pouco, sim, me ajudou, mas essa placa me trouxe para uma posição de protrusão de mandíbula. E ele me disse que ia fazer isso levemente para me aliviar as dores na TM, ou seja, ele queria descomprimir um pouco a zona retrodiscal, que era naquele momento que estava pior para mim. Me ajudou, sim, me ajudou um pouco, mas eu sabia que não era ideal. Então... Nesse momento você já estava com... Ainda você estava com estalos ou não? Não, há muito tempo eu já não tinha os estalos. Já não tinha os estalos. Bom, acho que os estalos lá pelos 20 anos de idade já se foram. Já se foram. Eu posso só fazer uma colocação? Deves. Provavelmente, para os alunos e para os colegas que estão nos acompanhando, e eu estou vendo aqui algumas perguntas e tal, provavelmente ele deveria conhecer alguma coisa verdadeiramente de ATM, apesar que eu acho que ele não deve ter solicitado nenhuma ressonância magnética. Não. Bom, ele fez ele perguntou o teu histórico de saber se você tinha estalos e não tem mais, ou não? A consulta dura 10 minutos, eu posso contar pra Deus, meu Deus. Pessoal, deixa eu falar então. Agora eu fiquei bravo. Prestem atenção. Vamos imaginar que o ideal é você ter a disponibilidade de fazer ressonâncias magnéticas para todos os seus pacientes. Como nem na Alemanha solicitaram para ela, é muito provável que você, colega, não tenha disponibilidade na sua região de solicitar uma ressonância, ou, ao menos, de falar para seu paciente, você pode me trazer uma ressonância magnética? E a pessoa fala, olha, eu não tenho dinheiro, eu não tenho plano de saúde e tudo mais. Quer dizer, contando com todas as limitações para você não ter esse exame físico, e hoje digital, porque hoje as pessoas, através do Instagram, do YouTube, eles me mandam, professor, olha, eu vou te dar o link do lugar onde eu fiz, o login e senha, tá? Você entra, eu gosto muito, meu filho gostamos muito, a gente se distrai vendo ressonâncias e a gente nem olha para laudos, porque alguns laudos são equivocados. Então, o que acontece? Numa situação como essa, vamos imaginar todas as limitações para se ter esse tipo de exame. Aquilo que ela falou, se você conversa com o paciente e extrai dele uma história que te fecha um diagnóstico, você tem muito mais chances de você conseguir resultados. Aonde eu quero chegar? Quando você está buscando informações com o paciente, você pergunta para ele, fulano, você tem estalos? Não.
Você já teve estalos na sua vida? Não, nunca tive nenhum barulhinho. Comece a se despreocupar um pouco da disfunção articular. Mas quando o paciente fala, olha, eu tenho uma dor aqui, eu tenho cansaço, eu tenho dor aqui, etc, você está alimentando uma disfunção muscular. Daí você pergunta para ele ou para ela, você tinha estalos? Sim, eu tinha estalos. Aí eles ficaram fortes, até que chegou um dia que os dois lados que instalavam pararam de instalar. Na disfunção articular, dificilmente, eu não sei de nenhum caso, que sozinho o paciente que está lá na condição 4, quase morrendo de dores, com estalos, ele se reverter imediatamente e voltar a ficar numa condição de normalidade, de tal forma o paciente não ter mais barulhos articulares. O que acontece na realidade está numa situação gravíssima como está ela, com dores, estalos, etc., estresse, etc., esse disco não é mais capturado. E se ele não é mais capturado, ele fica aqui. E na hora dela abrir a boca, ela não consegue com tanta facilidade, e a cabeça da mandíbula, quando a pessoa aperta os dentes ainda, a cabeça da mandíbula vai atingir uma área retrodiscal. E aí o paciente vai sentir muita dor. O que esse dentista ele imaginou? Essa paciente deve estar com uma dor na articulação. Mas eu tenho certeza que ele não sabia exatamente nada do que estava se passando lá dentro. Por que eu estou dizendo isso? Porque em 10 minutos você não sabe nada da vida da disfunção temporomandibular de um paciente. Em 10 minutos, não. Nem que ele chegasse com as ressonâncias magnéticas. Você teria que levar pelo menos uns 10 minutos estudando ali a ressonância para poder fechar um diagnóstico. Mas ele, que ele fez? Ele falou assim, já que está com problema na articulação, vou mandar a mandíbula para frente. E mandou a mandíbula para frente. Ele acertou, sem querer, por um lado, mas errou por outro. Eu vou dizer esses tempos atrás eu tive uma paciente, mostrei ontem, se não me engano, ontem foi domingo, né? Já me perdi. Numa das lives que eu falei sobre plaquinhas, eu mostrei uma paciente, Ana, eu acho que você deve se lembrar desse caso, que o colega pegou e fez o seguinte, ele já tinha tentado, estava na ortodontia, etc. Ele falou assim, olha, é o seguinte, você vai usar essa placa direcionadora. Aí o paciente começou a jogar a mandíbula para frente para encaixar na placa e mudou a placa e mudou para uma situação onde ela abria e fechava a boca somente de topo. Sabe assim? Eu vi. Daí ela falou assim, quando ela chegou na minha, aliás, aí o ortodontista virou para ela e falou assim, bom, mas e aí agora? Que a minha mordida está assim, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Aconteceu. A minha mordida olha, não, mas olha só o que o colega propôs. É uma outra cidade, São Paulo, etc. Eu falei, não, já que você morde assim, e você está sentindo menos dor aqui, aqui eu estou sentindo um pouquinho menos dor, mas ainda tem uma dor muscular bastante grande. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma cirurgia ortognática e trazer toda a maxila para frente para encaixar na tua mandíbula. Mas como? Não, a sua mandíbula não pode ir para trás, porque se ela for para trás, ela vai atingir a ATM. Então quando é assim, pega a parte de cima e joga para frente? Ela saiu fora, foi lá no consultório e a gente reverteu o caso. Então, onde a gente quer chegar? Em primeiro lugar, você tem que saber aonde você está pisando. Em segundo lugar, você tem que parar para estudar, porque é a nova realidade da odontologia. Não adianta escapar. Seja você de qual área, você tem que se preparar para uma nova realidade. É agora. É agora. Ela é prova viva disto. Por quê? O colega fez uma tentativa que melhorou um pouco, etc. E depois, o que aconteceu? Voltou tudo novamente. Porque se não tivesse voltado, ela não teria essa história para contar para mim, que está agora nessa live. Continue. Eu queria falar uma coisa muito importante agora, e vou fazer que nem o Dr. Vitor fala nas lives dele, que eu tô aprendendo com ele, diz assim, para tudo que tu tá fazendo agora e me escuta. Para tudo, larga tudo que tu tá fazendo agora e me escuta.
porque agora eu vou contar a minha versão do que ele contou lá no início, de quando nós nos conhecermos. Posso contar a minha versão? Por favor. Eu estava lá na Suíça ainda, com planos de vir ao Brasil, então vi essas brilhantes aulas dele, iniciais lá do Instagram, quando ele começou a ter um Instagram, ele tinha bem pouquinhos seguidores, ele estava começando o negócio. Eu acho que eu vi as 2, 3 primeiras ali. E eu disse, esse homem sabe muito. E eu estava assim, num momento de vida muito difícil emocional. E eu pensei assim, por que é que eu não encontro alguém assim aqui onde eu tô, meu Deus do céu, para me ajudar? Eu preciso de ajuda. E eu canalizei aquilo em mim. E eu acho que foi uma energia que isso aconteceu, que ele veio com a esposa dele aqui para o sul no final do ano, e eu estava aqui visitando a minha família. E para quem acredita em energia, para quem acredita no que for neste âmbito, eu tenho certeza que alguma coisa aconteceu. Porque o dia que nós nos conhecemos, como ele contou para vocês, no hotel que ele estava com a esposa dele, ele conversou comigo 5 minutos e ele começou a dar uma aula para mim. Não era uma consulta, virou uma aula, porque ele é um professor nato. Ele te dá explicações com uma maestria absurda. E ele começou a me dar aula e eu entrei naquilo e disse, não é possível. Não é possível que eu estou aprendendo em meia hora tanta coisa aqui. Eu fiquei muito encantada com aquilo que eu estava ouvindo, porque no mundo que eu estava vivendo da Suíça, ninguém ia gastar a sua energia com uma pessoa que nunca viu na vida e querer me ensinar, querer me apresentar conhecimento sem ganhar nada por trás. Eu estava assustada com aquela situação, eu confesso para vocês. Quase 9 anos lá, imersa numa cultura de... Eu me assustei com aquilo. Né? Eu tinha perdido um pouco as referências de como é que as coisas são no Brasil, que o brasileiro é muito mais afetivo, é muito mais coração, né? Então aquilo me assustou um pouco, mas eu estava aprendendo tanto que eu fiquei ali escutando. E quando ele diz, eu vou falar com a minha esposa e você venha para Campo Grande, você venha aprender comigo na minha clínica, eu pensei, não pode ser verdade. Parecia que ele me conhecia há 10 anos para me fazer aquela oferta. Então, o que eu iria dizer para vocês? Que eu disse, para tudo e agora venho escutar. A gente está aqui o tempo todo falando da minha dor, da minha assimetria, da minha DTM, da minha história, mas o que eu quero dizer para vocês que estão aqui ouvindo, que não conhecem o Dr. Vitor pessoalmente, que eu tive essa honra de conhecê-lo, o que vocês têm aqui na tela de vocês, o que vocês veem no Instagram, não é só um dentista e um professor. Vocês estão vendo um ser humano da melhor qualidade. E ele não sabia que eu ia falar isso, eu não quis dizer as coisas que eu ia falar, porque eu queria fazer essa surpresa para ele e para a família dele. Porque este cara aqui que vocês estão vendo, ele tem um coração gigantesco por trás dele. Ele tem um ser humano atrás desta figura de professor que vocês não conseguem imaginar. Que vocês um dia talvez terão a oportunidade de conhecê-lo. Eu quero contar para vocês o que aconteceu comigo. Eu vou contar a minha versão da continuação da história. Quando ele me conheceu, eu estava num momento emocional terrível da minha vida. Me separando com 2 filhos pequenos, decidindo voltar para o Brasil, volto, não volto para o Brasil, refazer minha carreira. Eram tantas demandas emocionais para mim naquele momento, que quando uma pessoa que mal me conhece me estende a mão e diz, venha aprender comigo, eu não sabia se eu acreditava que aquilo era verdade ou não era verdade. Era uma coisa que eu não podia imaginar, gente. E eu fui, e eu disse, não, mas eu tenho que aproveitar essa oportunidade. Eu não posso deixar isso passar. E eu quero dizer para vocês que ele olhou a agenda dele e disse assim para mim, ó, eu vou estar aqui no meu consultório entre 7 e 10 de janeiro. Por favor, te programe nesse período. E era o meu aniversário.
E aquilo me deixou um pouco confusa. Eu ia passar o meu aniversário longe dos meus filhos pequenos, meus gêmeos e tal. Estava me separando, os meninos estavam emocionalmente, assim, sentindo a situação, né? E eu pensei, eu preciso refazer a minha carreira e esse cara está me dando uma oportunidade sem me conhecer. E eu não posso abandonar essa oportunidade. E eu fui. E eu fui para Campo Grande. Eles não sabiam que era meu aniversário. Quando eu cheguei lá no dia 7 de janeiro, um dia antes do meu aniversário, eu acabei comentando sobre isso. E no dia 8 de janeiro, meu aniversário, na metade da tarde dos atendimentos dele, numa correria enorme de tantos pacientes que o Dr. Vitor tem, eu assistindo os atendimentos dele, as fabricações das placas, aquele conhecimento maravilhoso. Este cara que vocês estão vendo aqui, para tudo, vem a equipe dele inteira, a família dele, e traz um bolo e canta um parabéns para mim. Gente, isso é uma coisa assim que seria impossível de acontecer na vida que eu estava tendo na Suíça. Jamais alguém que se me conhecer faria isso. Então, tudo isso é para dizer para vocês que, infelizmente, nem todos terão a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas por trás deste cara, deste gênio que dá aula para vocês, existe um coração maior do que ele. E a família dele toda é assim. Então, eu queria contar isso para vocês ao vivo. Ele é espetacular, a Cris é espetacular, os filhos dele e a equipe inteira, das secretárias, assistentes, todo mundo tem uma gentileza, um carinho. E eu espero que vocês tenham um dia a oportunidade de conhecer isso de perto. O que vocês veem nas gravações do Dr. Vitor, dos pacientes falando, dos relatos, eu tive a grande oportunidade de ver ao vivo isso. Quando eu estive em Campo Grande, eles estavam começando esse processo de gravações e ele contou para mim que isso ia virar um curso naquele momento. E eu me lembro muito bem que ele tinha 6 mil seguidores no Instagram. Eu disse assim, do jeito que tu estás dividindo o teu conhecimento com as pessoas, o entusiasmo e a qualidade do que tu estás provendo, muita gente vai te conhecer e daqui a pouco tu vai ter não sei quantos mil seguidores. A gente conversou sobre isso, porque naturalmente as pessoas vão gostar muito de aprender contigo, né? E ele ficou, será? A gente estava almoçando, né? Eu disse, eu tenho certeza disso. Então, o que vocês veem nas redes sociais dele é exatamente o dia a dia do Dr. Vitor. Aquilo ali não tem teatro, não tem montagem, eu vi com os meus olhos, gente. E os pacientes melhoram, os pacientes... Eu fiquei impressionada, assim, de ver tudo que eu vi, né? Foi uma aula ao vivo, vamos dizer, nos bastidores daquelas gravações. Então, quero fazer publicamente aqui mais um agradecimento por essa oportunidade de aprendizado que eu tive. Isso aqui a gente não combinou falar, eu tô quebrando o protocolo da tua live, tu me perdoa, mas eu acho que o que tu fizesse por mim ali, de me estender a mão, de me trazer conhecimento, oportunidade, de me tratar, de dizer, eu vou te tratar, tu tá cheia de dor, vem cá, vamos fazer a tua placa. A tua assistente me mostrar como ela fazia a placa do início ao fim. Eu assisti a confecção da minha placa. Eu vou levar o resto da minha vida. Então, eu quero deixar aqui muito obrigado. O coração é que fez isso. O coração é que fez isso. Eu acredito que as pessoas... Deus é muito generoso comigo. Ele só coloca pessoas boas na minha vida e colocou você na minha vida, sabe? E eu pude abrir um pouco do meu coração, como eu abro para todos os meus pacientes. Hoje, para você ter uma ideia, eu sofro um pouquinho pós-pandemia, porque as pessoas que chegam na nossa clínica são pessoas que estão carentes de bem-estar, carentes de carência de amigo, às vezes até familiar. Então, quando eu digo que eu estou sofrendo, é porque eu tenho maior satisfação de poder chegar, né? Não tenho mais. De poder chegar e falar, seja bem-vindo, e abraçar o paciente. Abraçar o paciente. E ao abraçar, dizer para ele assim, olha, se sinta acolhido aqui nesse lugar. Porque nós vamos começar a trabalhar para trazer um pouquinho de qualidade de vida para você. Então, se você que for trabalhar com disfunção, quer trabalhar com disfunção da ATM,
mas você é totalmente cético em relação a isso, pode ter certeza, você não vai encontrar resultado. Se quiser até sair do canal, pode até sair. Mas não. As pessoas que estão aqui e que querem conhecer como se trata uma disfunção da ATM, têm que abrir o seu coração para receber o paciente que chega fragilizado. E é isso que a gente faz. Eu agradeço de coração. Não esperava que você fosse fazer isso. Não esperava, Doutor não Vitor, esperava, não esperava. são surpresas da vida, mas eu peço desculpa, eu precisava quebrar esse protocolo. Eu estou vendo que a gente tem aí uns 13 minutos ainda, e eu queria pedir a tua permissão para abordar um tópico final muito importante. Não, nós temos ainda 10 minutos aproximadamente. E depois, se por acaso acabar, eu peço a permissão sua e de todos para a gente abrir uma outra live em seguida. Nós não podemos perder essa oportunidade com você, por favor. Eu penso, e se você concordar, que a gente poderia aproveitar. Desculpa, eu posso ficar aqui o tempo que vocês quiserem, né? Mas o pessoal vai acabar ficando cansado de ver minha imagem, ver minha história e tal, né? Mas eu deixo à vontade para a tua escolha. Eu penso que seria muito importante a gente usar este tempo para um tópico tão importante que eu citei antes e a gente voltar no assunto entrega da placa. Concorda? Ótimo. Aqui está a minha placa, que eu uso atualmente, confeccionada pelo Dr. Vitor. Tá bem cuidadinha aqui. Eu queria dizer para vocês, os alunos, não sei, já tem alguma turma que terminou o curso? Tem duas turmas terminando. Talvez já conheçam, né? Que aqui segue. Já. A turma da Cosette também. Em algum momento vocês vão ter contato com essas informações, mas eu queria contar para vocês, dividir com vocês a minha experiência como paciente, então, que é o propósito desta live, para quem entrou depois, sobre o momento entrega da placa. Mas antes da entrega da placa, eu queria dividir sobre o momento ajuste da placa. Eu contei no relógio, porque como eu já não era paciente de primeira viagem, eu fiquei observando sobre o tempo que foi dedicado ao ajuste da minha placa, no momento que eu botei na boca. E eu confesso que eu contei porque eu estava um pouquinho nervosa, que eu tinha que ir para o aeroporto pegar o voo, lembra? Então eu acabei que eu olhava a hora toda hora, por coincidência. E foi investido quase 1 hora no ajuste da minha placa. Isso tudo para dizer para vocês, os alunos, os dentistas, os colegas, que o ajuste da placa é tão importante quanto a confecção dela e tão importante quanto a comunicação que o dentista vai ter com o seu paciente no momento de entregá-la. Eu acho que são pilares fundamentais para o sucesso do tratamento. Então, houve uma busca de perfeição muito grande no ajuste. Ela ia tocando carbono, eu dizia que não tá bom, ele não tá bom, enfim. Vocês conhecem esse processo. E quando o Dr. Vitor me entregou a placa, ele disse, Ana, a gente já conversou bastante sobre isso, mas eu gostaria de te fazer uma entrega oficial, como eu faço com todos os meus pacientes. Então, ele me dá este documento, frente e verso, com todas as orientações necessárias que um paciente deve estar atento para fazer o bom uso da sua placa e do seu protocolo de tratamento, porque não é só a placa, lembrando, não é só a placa que é um tratamento. A placa é importante, é muito importante. Ela é o único tratamento? Não é. Adianta usar só a placa? Sim e não, né? Depende de cada caso. Existem outros recursos de tratamento além da placa? Sim, e muitos. Repetindo para quem entrou depois. Então, pessoal, entendam que para funcionar bem a placa, o paciente tem que colaborar, aderir,
fazer o que o dentista mandar, seguir as orientações, ter disciplina, buscar os tratamentos multiprofissionais que o dentista indicar, se for psicólogo, se for fisioterapeuta, se for ambos, se for otorrino, enfim, não vou citar todos, né, que possam até estar só abrindo, só abrindo até um pequeno parênteses muito, muito restrito. Até se precisar, em caráter emergencial, porque até uma hipnose, não, porque não uma hipnose, para tentar trazer esse paciente, resgatar esse paciente de alguma coisa, de algum trauma pesado que ficou lá atrás, para trazer ele para cá, para não deixar com que aquele trauma de lá me atrapalhe o atendimento de cá. E atividade física também muito importante. Vamos abrir esse parênteses junto, né, pessoal? Então, assim, aqui, quando a gente recebe... Sem musculação. De instruções de como cuidar da placa, como manter a placa, o que fazer, né? E junto o protocolo de controle do bruxismo da vigília. Certo? Fundamental. Não adianta eu botar uma placa para dormir e estar apertando os dentes durante o dia. O paciente tem que ter muita consciência de que controlar o bruxismo da vigília é um pilar que não pode ser ignorado no tratamento. Então, assim, o Dr. Vitor me colocou isso assim, ó, dentro de mim. Eu já praticava isso com meus pacientes, depois de conhecê-lo e passar por essa imersão, isso virou uma lei nos meus atendimentos. Então, junto com a parte de terapia física, de terapia manual, de laser, de todos os recursos que eu uso, o meu paciente, ele passa por uma mudança comportamental. Ele é instruído por mim, e se eu vejo a necessidade, se ele ainda não está com um psicólogo, também a gente faz o trabalho em conjunto, mas eu entro na mente do paciente para ensinar ele como é que ele vai deixar de apertar os dentes. E outro dia nós tivemos uma reunião de 2 horas no telefone, o Dr. Vitor, né? A gente sempre trocando ideias, ele me acrescentando informações novas sobre o que ele está fazendo e acrescentando no protocolo dele. Ele é um mentor para mim, né? Um consultor, onde eu divido, às vezes, o que não está dando tanto certo, que está dando mais certo, ele me dá conselhos, então é maravilhoso esse contato, né? E isso dá muito resultado, pessoal, dá muito resultado. Os pacientes melhoram muito, eles precisam do controle do bruxismo de vigília, tá? Desculpa estar sendo repetitiva, mas é algo que tem que haver uma mudança comportamental neles. Porque senão eles vão jogar a carga na culpa, na placa que não funciona. Eles ficam dizendo, a placa não funciona, mas ele está apertando na placa, gente. Ele tem que ter... Mas para isso, aí que tá. O profissional que vai tratar desse assunto com o paciente, ele tem que reservar tempo para isso. Ele tem que reservar energia, tempo, carinho, disposição. Porque se ele só disser, olha, tu tem que parar de apertar o dente, viu? Tu volta aqui daqui 2 meses. O paciente se frustra, porque ele não consegue sozinho parar de apertar os dentes com uma frase mágica. Ele precisa de apoio para isso. Ele precisa entender o porquê que ele precisa parar de apertar os dentes ou tocar os dentes. Simplesmente tocar os dentes não deve. Então, ele precisa de apoio, ele precisa entender a condição dele e ele precisa de acompanhamento para isso, né? Junto com o protocolo do Dr. Vitor, eu adaptei ao meu protocolo de terapia manual. Então, eu instituo com eles 5 semanas para isso. Eles vêm pelo menos uma vez por semana para mim. E neste encontro que ele está fazendo a fisioterapia, eu também reservo um tempo do meu atendimento para a revisão do protocolo. Como é que ele está aderindo ao protocolo, como é que está sendo, se ele está trocando as cores lá dos adesivos. Eu reservo 15 minutos do meu atendimento para reforçar o protocolo do bruxismo da vigília. Então, é assim que eu faço, é assim que está dando certo. Cada um vai adaptar na sua realidade, mas tem que fazer parte do tratamento, controle do bruxismo da vigília. Senão, o sucesso é comprometido. Certo, professor? E você melhorou?
Muito. Gente, eu tava nas trevas, assim, naquele momento. Desculpem o palavreado sincero. Minha dor era algo tipo grau 9 naquele momento, né? E no que eu coloquei a placa na boca e eu estava indo para o aeroporto naquele dia, eu liguei para o Dr. Vitor e disse: eu não sei onde colocar minha mandíbula mais. Eu estava igual aos pacientes, né? E ele disse: calma, calma, dá um tempinho, fica tranquila, né? Então, assim, 2, 3 dias eu já comecei a sentir melhora. A placa muito confortável na minha boca, assim, encaixando perfeito com aquele ajuste, aquela dedicação de ajuste que foi feito com todo aquele tempo. E eu vou dizer para vocês, assim, que em uma semana eu tinha melhorado muito, 2 semanas muito, 2 meses muito, mas eu tinha plena consciência de que a minha situação de muito tempo, de que em algum momento poderia ter alguma piora. Nós, mulheres, somos muito sensíveis ao ciclo menstrual, por exemplo, né? Em situações de, pré-menstruais, a gente tem alguns sintomas que voltam. Isso também, gente, é muito importante a gente dividir com os pacientes, né? Que o paciente muito crônico, ele pode ter em alguns momentos volta de alguns sintomas, e não quer dizer que tudo vai desandar de novo, né? Nós mulheres, Mesmo porque você nós também temos nem teve todos os ajustes, né? Os ajustes. exatamente. A gente não conseguiu fazer o tratamento completo, infelizmente, por uma questão de diferenças de cidade, né? Então, o Dr. Vitor fez o inicial e nós não conseguimos fazer tudo que seria o ideal, mas mesmo assim, tirou das trevas. Eu passei de uma situação de dor grau 9 para 0 de dor. E aí, depois eu fiz uma viscosuplementação, passado alguns meses também, porque eu sentia que eu já, desde sempre, né, uma rigidez articular, uma limitação de abertura, uma sensação mesmo de um comprometimento articular e não só muscular. A viscosuplementação me ajudou bastante naquele momento, foi bem importante. E eu tenho passos a seguir ainda no meu tratamento, né, que virão no futuro. Depois eu conto para vocês, a gente faz uma outra live, né, daqui um ano, 2, para dizer o que está acontecendo. Com certeza. Mas eu estou bem, eu consigo manejar os meus sintomas, eu não aperto os dentes durante o dia, mas vou contar uma coisinha para vocês. Quando começou a pandemia, nos 2, 3 primeiros dias de confinamento, vamos dizer assim, eu voltei a apertar muito os dentes. E tudo isso que vocês estão vendo dos pacientes de vocês aconteceu comigo também. Mesmo tendo muita consciência do meu bruxismo em vigília, que eu não toco mais os dentes, aqueles 2, 3 primeiros dias foi uma situação sem controle. Incontrolável. Incontrolável. Então eu fui lá, coloquei uns avisos para mim, coloquei uns adesivinhos para me chamar a atenção e deu, passou. Né? Então, rapidamente eu tomei uma atitude. Eu queria contar uma coisinha, que veio uma pergunta sobre zumbido. Eu queria fazer, assim, dar só um conselho de paciente sobre zumbido para os pacientes que estão aqui assistindo. Já teve uma live sobre zumbido, o tema já foi bem explorado, mas eu queria dizer que quem tem zumbido em especial, fiquem atentos à qualidade de sono de vocês. Tá? Dormir bem é muito importante para quem tem sintoma de zumbido. Dormir cedo, não dormir de dia e dormir de madrugada, ficar vendo telas, é uma coisa que quem tem zumbido piora, tá, pessoal? Vou deixar essa dica para vocês. Eu não sei como é que a gente está de tempo, doutor Vitor, mas pegando o gancho, eu queria contar que eu sempre durmo cedo, tenho disciplina com o horário do sono, mas com a pandemia desregulou um pouquinho o meu sono. E 2 noites eu acabei dormindo tarde. 20 segundos. 20 segundos. E o meu zumbido apareceu de novo quando eu dormi mal, pessoal. Vocês querem voltar, não querem voltar? Vocês que mandam. 10 segundos. Manda um beijo para todo mundo. Um beijo para todo mundo, obrigada. Quem quiser me contatar, @falcofísio, respondo a todas as perguntas. @falcofísio, fico à disposição. Podem mandar mensagem, eu conto o resto da história.